Boa tarde. Está muito alto. Eu quero antes agradecer o convite, agradecer a professora Ivânia, e também cumprimentá-la pela organização do evento, cumprimentar os monitores, também a professora Shirley. É um material, a pasta, super bonito, né? A gente raramente encontra um material assim. Eu normalmente não levo para casa as sacolas dos eventos. Neste caso, faço questão de guardar. Então, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar em Belém, conhecer Belém e o prazer do encontro. Então, muito obrigado. Eu vou começar comentando o título do trabalho, é o corpo objetivado pelo olhar do fora. O que eu estou querendo com isso, com esse título? Quando a palavra objetivação aparece nos trabalhos do Foucault, implica pensar também a problemática da subjetivação. Aqui, mais especificamente, um dos conceitos dos quais vou lançar mão é a noção de subjetividade, colocada por Foucault, em especial no que é chamado de terceira fase, de ética e estética da existência, para a gente pensar a subjetividade como algo de natureza histórica, historicamente produzido, não fixa, portanto, em processo de produção constante e produzido pela exterioridade. Então, a subjetividade é pensada como algo que é produzido pela exterioridade, que é historicamente produzido e modificado. Até o final da fala, espero deixar isso um pouco claro aqui. A ideia de objetivação nos trabalhos do Foucault, do que é colocado sobre o termo de arqueologia, a objetivação do sujeito pelo saber científico, né, o sujeito no sentido de ser objeto de investigação, objeto sobre o qual recai o saber, objeto de estudo, mas também não só o científico. Isso eu quero mostrar um pouquinho, com um vídeo que vou pedir para exibir daqui a pouco. E o sujeito, ele se objetiva também como sujeito de identidade. Aí, né, no sentido de ocupa pontos, lugares sociais. O Foucault vai colocar o sujeito também como um efeito da subjetividade. Então, se eu estou dizendo que a subjetividade é produzida pela exterioridade, é uma construção histórica que não é fixo, o sujeito pode ser pensado como um efeito da subjetividade. E é claro que tudo isso vai ser pensado na relação com os discursos. Uma outra questão colocada em relação ao sujeito, colocada pelo Foucault, na hermenêutica do sujeito, em algum momento, lá na página 300 e alguma coisa, 34 se não me engano, o Foucault escreve que ele apresenta a noção de alma. Então, ele usa a palavra alma, apresenta a noção de alma e explica que alma é compreendido como sujeito de todas as ações, como sujeito de ação, incluindo aí a linguagem. E ali no título, né, o corpo objetivado pelo olhar do fora, eu estou pensando o corpo então como suporte do sujeito. O sujeito, para ter existência, ele precisa de um corpo. Esse corpo vai ser pensado como um suporte do sujeito. Uma vez que o corpo é dado a ver, ele é visto pelo outro, então o olhar do outro eu estou colocando como o olhar do fora, esse corpo é objetivado como um ser social. Se a gente pensa de uma forma mais centrada no cotidiano, a gente tem, né, os rótulos, as rotulações que as pessoas recebem a partir do momento em que ela é vista, mesmo não sendo conhecida, vai ser rotulada, classificada. Então, nesse sentido, o olhar do outro atribui identidades, porque o corpo sujeito, né, pensando o sujeito enquanto alma no sentido de sujeito de alma como sujeito de movimento, inclusive de linguagem, o corpo então tem gestos, ele vai portar gestos, movimentos, porta traços estéticos e éticos que são objetos dos quais sentidos, a partir dos quais sentidos são produzidos. Então, esse olhar do fora, no sentido de pensar aqui o corpo como um texto, ou melhor, o corpo como uma materialização de discurso, e nessa inter-relação do eu com o outro,
né, os sentidos vão ser produzidos. Então, nesse sentido, o olhar do fora, colocando o objetivo corpo como um sujeito de identidade e o escreve em espaços sociodiscursivos. Esses espaços não são fixos. Para começar então em Foucault, né, o estudo do sujeito não se dissocia do estudo do discurso. O Foucault afirma, né, estudei alternamente o conjunto de discursos, caracterizei-os, defini os jogos de regras, de transformações, de limiares, de remanências, eu os compus, descrevi os feixes de relações, e em todos os discursos uma reflexão sobre os sujeitos. O Foucault não inventa um mundo sem sujeito. Essa afirmação é um mundo em que o sujeito já foi ou está sendo submergido pelo discurso. Quando o Foucault comenta, anuncia, né, em As Palavras e as Coisas, comenta sobre a morte do homem, é importante pensar que isso se trata de uma perspectiva. Na filosofia moderna, a gente tem o sujeito como centro de interesse, e em Marx, Freud, Nietzsche, entre outros, a gente tem algo que é o descentramento do sujeito. Então o sujeito não vai ser pensado mais como um sujeito do cogito, o sujeito conforme é concebido por Descartes, penso, logo existe, o sujeito originário, centrado em si. Esse sujeito vai ser problematizado e contestado, né? Marx vai falar do sujeito a partir das relações de trabalho, ele traz o termo materialismo histórico. O Freud vai colocar o sujeito a partir do inconsciente, né? O sujeito como desconhecido de si mesmo, no sentido de descentramento do sujeito. E o Foucault, né, quando traz essa referência à morte do homem, ele está pensando justamente numa concepção de sujeito, que é um sujeito produzido pela exterioridade a partir de discursos, na relação com os discursos. Então, acerca da inserção do sujeito no discurso, Foucault interroga: segundo que condições e sob que formas algo como um sujeito pode aparecer na ordem dos discursos? Que lugar pode ocupar o sujeito em cada tipo de discurso? Que funções pode exercer e obedecendo a que regras? Diante dessas questões, a gente pode pensar como o sujeito, pensando que o corpo é um suporte do sujeito, ao ser visto, ele, pelo olhar do outro, ele é visto como um objeto com materialidade de discursos, porque ele tem gestos, movimentos, etc. Então, do lugar da análise do discurso, vislumbramos o sujeito como objeto de discursos a ser desvelados pelos saberes que constituem a disciplina análise do discurso. Os elementos do discurso ganham corpo em movimentos emotivos plásticos que são submetidos a transformações. O discurso e a forma se movimentam um em direção ao outro. Eu quero mostrar um vídeo agora, né, para a gente pensar com o Foucault como que então os elementos do discurso em motivos plásticos e pensando como que isso pode ser observado pelo sujeito. Próximo, por favor. Boa noite. Boa noite. Como é o seu nome, por favor? John Lennon da Silva. John Lennon. Como? John Lennon da Silva. Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte. Você é famoso, amigo do Paul, do Ringo. Nome de artista eu já tenho, agora a questão, eu quero sim ser artista e vim aqui propriamente por isso, entendeu? Para mostrar o que eu sei. A dança na minha vida significa muita coisa. Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo, fazer algumas turnês e ser conhecido. Você veio aqui dançar? Vim dançar. Assim? Assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu visto no meu cotidiano e o que tem a ver mesmo é a minha interpretação, que eu vou dançar uma trilha que é a Morte do Cisne, com a minha interpretação do popping. Eu espero que a sua interpretação seja muito boa, porque o figurino eu achei nada a ver. Vou levar para o palco todas as minhas possibilidades que tenho, todos os olhares que aprendi e ainda estou aprendendo, e toda a minha garra e todo o meu sonho também. Você conhece a versão original da Morte do Cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso, que no projeto vocacional, no programa vocacional que eu faço aula, os organizadores me mostraram essa música com essa proposta mesmo para mim fazer uma reinterpretação no meu estilo. É uma coisa diferente. Eu estou atrás de uma coisa mais revolucionária.
Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso, A versão original é essa. com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar para a gente como street dance nessa versão. Tá. Boa sorte. Bravo! Rapaz, você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João. João tá chorando. Você tá chorando? Ok. Nossa, não acredito nisso. Tá ok. Ok. Pode cortar o vídeo. Você também estava chorando? Não. Bom, voltando aqui, esse vídeo é interessante, impactante um pouco. É o seguinte, quando entra esse menino ele participa de um grupo desses projetos sociais em São Paulo, em aula de dança. O diretor do grupo então mostrou a música, a coreografia, a mostra do cisne para ele criar em cima e apresentar nesse programa, né? Então, quando entra esse menino, é um menino negro, magrinho, aos olhos daquele júri mal vestido. Isso faz com que eles o vejam de uma dada forma. Então, veja, com o que é falado, a partir do que é falado, inclusive, a reação, já ouvi esse nome em algum lugar, a ironia, você é famoso, amigo de Paul, de Ringo, a aparência, né, a vestimenta, a linguagem não verbal, a moça loira fala para ele, espero que a coreografia seja boa, porque o figurino... Então veja que com isso há a objetivação de um sujeito no sentido de sujeito de identidade e no sentido enunciativo de pertencimento a um espaço sociodiscursivo. Então ele se identifica, né, o objetivo como um sujeito de um dado espaço social e contudo todos os sentidos que são atribuídos a esse pertencimento. Quando o menino dança, começa a coreografia, a gente tem aí então, se inicialmente houve
exposição de uma dada subjetividade, estou pensando o olhar do fora no sentido de o júri olhando para ele se manifesta, dessa objetivação enquanto efeito de uma subjetividade desse júri. Com a coreografia, a gente tem uma mutabilidade da subjetividade que aflora. Então, de um menino que é inicialmente discriminado, visto como marginal, no sentido de à margem, a gente vai ouvir: você é incrível, você arrasou, você é um grande artista. Então tem um outro efeito de subjetividade que é aflorada, né? E isso mostra os posicionamentos do sujeito, a inscrição dos sujeitos em espaço sociodiscursivo. E essa subjetividade, que apresenta essa mutabilidade tão rápida, no sentido de mostrar que a subjetividade também é plural, né, ela é discursivamente construída e é discursivamente mostrada, manifestada. Então, nesse sentido que eu penso o corpo, nesse vídeo, como um objeto a ser lido, ele tem um funcionamento textual, no sentido de que materializa discursos, é um objeto a ser lido. Ele é um objeto, usando a palavra objeto, né, mas a ele, pelo olhar do outro, são atribuídas identidades, uma identidade plural que muda a partir dos movimentos, da questão do gesto, do movimento corporal, da estética, inclusive, né? Então, a ideia seria de favelado a um artista de uma grandiosidade. E o que é interessante observar como que os posicionamentos dos sujeitos que estão ali no lugar do júri, ao olhar para esse corpo, também aparecem como sujeitos inscritos em espaços sociodiscursivamente construídos, né? Eles se mostram. Então, a subjetividade, nesse sentido, ela é plural, ela está em constante mutabilidade, desloca de uma para outra, e nisso há objetivação de sujeitos, como sujeitos de identidade, né? Eu vou pedir para continuar os slides. Então, se a gente pensa aí com Foucault na arqueologia, o enunciado na singularidade de sua situação, o corpo pode ser visto como um enunciado. Esse enunciado inscreve-se uma função enunciativa que, num curto espaço, os sentidos mudam, deslocam e tornam-se outro. A condição de sua singularidade, de sua situação, a condição de sua existência, sua correlação com outros enunciados, que outra forma de enunciação exclui. Daí, Foucault pergunta que singular existência é essa que vem à tona e em nenhuma outra parte. Então, a gente tem aí o menino em apresentação, a coreografia e o que antecede a coreografia, não é uma função enunciativa. Ele se inscreve no movimento discursivo que vai deslocar, né, a partir do exercício da função enunciativa. É a proposição de discurso como práticas discursivas definida pelo status do sujeito que fala, pelos lugares de onde fala, pelas posições que assume quando fala. A gente tem isso bem colocado nos júris, pelo que falam, né? Você vai dançar assim, vestido desse jeito? A ironia em relação ao nome, e do menino também, ele se posiciona com uma certa firmeza, quando ele diz, por exemplo, nome de artista eu já tenho. Ele assume isso, ele não se inibe ali diante da situação. Então, um campo de regularidade para diversas posições de subjetividade. A gente vê, né, os sujeitos ali como efeito da subjetividade, afloram a subjetividade mutável. Olha, discrimina, marginaliza, tem uma atitude de certa forma conceituosa. Quando o menino dança, há uma mutabilidade da subjetividade que aflora, que é dada a ver. Tanto é que esse menino foi contratado para o grupo de dança desse rapaz que chorou, o João. O método genealógico proposto sustentado por Foucault, como analítica também histórica, volta-se para a abordagem de dispositivos de poder que produzem efeitos sobre os sujeitos. A gente tem ali os júris num dado lugar de um dado exercício de poder e o menino nessa relação de poder com eles. Se a gente vai pensar o discurso ali na problemática do poder, né, a gente tem uma relação, um exercício que se estabelece. Então, quando eu digo uma relação, estou colocando isso com Foucault, né, no sentido de que o poder não está fixo como um posto de alguém que comanda, não é alguém que detém o poder. Ele é um exercício. E a gente vê esse exercício, inclusive, nesse sentido de, em primeiro olhar, uma ironia crítica, em especial a roupa, né, mas não é só a roupa que está em questão,
e depois a mudança disso, a inversão do quadro, não, a reversão da situação. Foucault explica que a vinculação da função sujeito a um corpo determinado é coisa que só se pode fazer de maneira descontínua, incidente e momentânea. A relação entre sujeito e corpo é explicada no sentido de mostrar que o sujeito não se reduz ao indivíduo corpóreo. A gente vê isso bem nessa coreografia, né? Como que a função, a posição do sujeito aflora. Mas é necessário um corpo que funcione como suporte para o exercício da função sujeito. O rei, por exemplo, é uma posição sujeito com o corpo, mas quando ocorre o falecimento desse corpo, o rei continuará existindo, pois será outro corpo como suporte para a sua existência. Eu acho muito legal essa referência que o Foucault faz ao rei para explicar a concepção de sujeitos. A gente pensa em relação ao Papa, né, uma função sujeito. Se um é destituído pela morte ou por outra razão, como foi agora, recentemente, essa função sujeito continua existindo. Um outro corpo vai ocupar, vai ser suporte para ela. Então, o que está em questão não é o corpo, mas o sujeito de ação historicamente produzido por uma exterioridade social, cultural e política. Isso fica bem marcado no vídeo, né, que assistimos. Sujeito de ação produzido por uma exterioridade, né, quando o júri manifesta uma exterioridade que é constitutiva da subjetividade, principalmente da moça loira, quando diz: você vai dançar assim, com essa roupa? Que roupa é essa? Né? Isso é também um posicionamento político, a gente tem isso colocado. É efeito de partido, pertencimento a um grupo, a uma escola, todos remete às condições de formação do sujeito pensadas, porém, em termos sociais. Foucault argumenta que as práticas discursivas devem ser observadas a partir dos dispositivos de poder, no sentido de procurar explicitar a maneira como os arranjos de poder, conceito compreendido como forma de relações dispersas no cotidiano, possibilitam afirmações, negações, teorias e todo um jogo de verdade. A ideia ali de um lugar de verdade é que o menino não dançaria. Ele não estaria nesse lugar de verdade, de quem poderia dançar pela aparência, né? Então houve uma inversão da situação. A função sujeito vem se ajustar exatamente à singularidade somática, o corpo, seus gestos, seu lugar, suas mudanças, sua força, seu tempo de vida, seus discursos. É tudo isso que vem se aplicar e se exercer a função sujeito. Então a vinculação da função sujeito a um corpo determinado é coisa que só se pode fazer de maneira descontínua, incidente e momentânea. Essa descontinuidade, essa questão do momentâneo, a gente vê quando o menino entra, ele é aos olhos dos outros. A gente tem ali uma objetivação no sentido de uma função sujeito, que ele está representando, que ele ocuparia, e isso muda. Ele se torna outro a partir do momento que esse corpo movimenta, dança. O alcance do pensamento de Foucault é simultaneamente teórico e político. Paul Verne cunha o termo Foucaultismo. Me lembro que quando Foucault dizia e repetia que seus livros não passavam de caixas de ferramenta, não era para convir modestamente que eles não tivessem tesouros. Entendia por essas palavras que desejava ter alunos, ele teria dito em estilo universitário, e convidava seus leitores de boa vontade a utilizar seus métodos e a continuar seus empreendimentos. Algumas referências e agradeço a atenção de vocês. Obrigado.